Doutor Paulo, fica à vontade. Boa sessão a todos. Muito obrigado, Flávia. Muito boa noite a todos. É sempre um prazer enorme a gente estar podendo fazer a nossa sessão clínica. E eu queria tentar me aventurar aí, porque eu vi que a gente vai falar sobre hemorragia do tubo digestório e a gente sabe que a anatomia é super difícil, principalmente falando com relação ao intestino grosso. A gente tem aí a artéria mesentérica superior, a artéria mesentérica inferior, a mesentérica superior dando os ramos aí, cólica direita e cólica média, a mesentérica inferior dando aí a cólica esquerda, e as arcadas do tubo digestivo, as arcadas do intestino grosso, Treves, Violan e Sudeck, sendo sempre um desafio para o cirurgião, um desafio para o radiologista, um desafio também para a radiologia intervencionista, na hora que ela tenta definir a área de embolização. Eu não queria, talvez, adiantar, eu não sei qual é o caso, acho que uma surpresa vai ser uma surpresa para mim, mas eu sei da dificuldade, inclusive, do radiologista e principalmente do cirurgião, que ele não tem como entrar as cegas numa área de sangramento e ele corre o risco de ter que fazer uma ressecção maior do que a necessária durante o sangramento digestivo. Para dar início à sessão, espero que a sessão seja muito boa. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Estou designado para coordenar a sessão. Né? Por enquanto, estou no celular. Meu computador está demorando muito a abrir, mas vamos aqui pelo celular mesmo. Eu acho que a gente tem um grande desafio hoje, que é manter o nível. Acho que todas as últimas sessões foram excelentes, né? Sempre aprendi muito nas sessões que têm acontecido. Então, a gente tem a radiologia tem um grande desafio, junto com a Clariana, que vai apresentar a sessão. Um tema interessante. Primeiro, um caso de uma doença rara, que tem uma apresentação típica e que tem algumas alterações que são típicas, que são diagnósticas dessa doença e que se manifestou clinicamente como uma hemorragia digestiva que foi tratada com maestria pela Natália Belmonte, que vai... então, a gente vai discutir a doença de base da paciente e depois vai discutir um pouco sobre a radiologia intervencionista e seu papel na hemorragia digestiva. Eu acho que é um tema atual, um tema dinâmico, multidisciplinar. Então, acho que é importante o hospital discutir esse momento, esse tema. Tá? Vou deixar agora a apresentação com a Clariana. Obrigada, boa noite, gente. Então, como foi apresentado, quem não me conhece, eu sou Clariana, eu sou R1 de Radiologia da Unimed. Vamos começar, então, a apresentação. Todos estão vendo? Agora sim. Sim. Então, a gente vai falar sobre avaliação por imagem na hemorragia gastrointestinal. Vai ser um relato de caso, como o doutor Armando falou, a gente vai também mesclar, né, com a clínica da paciente em questão. Uma paciente feminina de 39 anos, ela veio transferida para a Unimed de outro hospital. A queixa principal dessa paciente era enterorragia em investigação e ela tinha uma anemia aguda grave. Na história patológica pregressa, ela tinha hipotireoidismo e neuropatia periférica, a esclarecer, e estava em uso contínuo apenas de levotiroxina. No hospital anterior, tinha feito endoscopia e colonoscopia. A colonoscopia mostrou ectasias vasculares de colo ascendente e seco, e foi feita terapêutica com hemostasia química elétrica, porém não obteve sucesso e a paciente teve ressangramento. Acredito que por isso que ela tenha sido encaminhada para a gente. Ela trazia também em mãos o laudo de uma ressonância que tinha múltiplas lesões infiltrativos que acompanhava vasos retroperitoneais
e mesentéricos e os vasos de ilíaco, e também tinha uma formação sólida em alça de Delgado. Mais para frente a gente vai entender. O eco deu normal, o Doppler normal, e agora eu vou mostrar para vocês a tomografia de abdômen, a primeira tomografia realizada no hospital. Primeiro eu vou passar as imagens e depois eu vou explicar. Aqui eu vou passar todas as imagens, depois eu volto explicando. Esse é o primeiro corte, esse é o segundo, esse é o terceiro. Então, agora eu vou explicar, né? O que chama a atenção para a gente, primeiramente, é que a gente está vendo aqui uma tomografia do abdômen da pelve, um corte axial sem contraste na primeira imagem e o corte axial com contraste. Chama atenção a massa realmente heterogênea na fossa ilíaca esquerda, sem plano de clivagem com alças do colo e delgado, e essa massa bem heterogênea. E na região aqui da aorta, aqui a aorta já com contraste, a gente vê ao redor, quando eu vou passando as imagens, se vocês observarem, que ao redor da aorta tem um tecido com densidade de partes moles no retroperitônio, que vai envolvendo a aorta, continua, tá vendo? Envolvendo. A mesentéria inferior, eu vou mostrar no corte coronal, e ela pega as ilíacas comum, interna, externa, esquerda e a veia ovariana. Aqui no corte coronal a gente consegue ver os vasos. Você vê que essa massa está toda envolvendo os vasos. Um tecido com densidade, né, de partes moles. E aqui na fossa ilíaca a gente vê a formação expansiva heterogênea que veio descrita no laudo da ressonância, que a gente não tinha as imagens. E também foi observada nessa paciente que ela tinha um espessamento subcutâneo aqui do lado esquerdo. Essa paciente, ela ainda estava sangrando e foi feito 2 concentrados de hemácia, foi repetida a colonoscopia, onde foi detectado a colite ulcerativa restrita, seca e colo direito e uma elite hemorrágica. Aí foi feita, então, uma cintilografia com hemácias marcadas. Na cintilografia, que eu vou explicar depois o processo de como que é a cintilografia, mostrou o sangramento digestivo em atividade, e onde a gente vê a seta, que a cintilografia traz a imagem anterior e posterior, esse sinal da seta é o provável sítio de sangramento em alça de jejum. Aqui, a cintilografia. E aí foi decidido com a radiologia intervencionista, a doutora Natália realizou a embolização da massa abdominal. Doutora Natália já entrou, não sei se ela já quer fazer comentários. O que é que você acha, doutor Armando? Natália já entrou, sim. Se ela quer comentar essa parte. Oi, doutora Natália. Tudo bom? Tudo bem. Eu até tinha... Se quiser, você terminou a apresentação já ou você vai... Não, então eu vou terminar e depois você entra? Melhor? Isso, pode terminar, que depois eu falo um resuminho, acho melhor. Então, melhor. Então, aí foi feita a embolização com massa. Depois que foi feita a embolização da massa abdominal, foi repetida a tomografia e foi evidenciado redução da captação do meio de contraste na formação expansiva, e a paciente manteve-se oligoassintomática estável. Ela voltou a receber um concentrado de hemácia, mas depois ela seguiu estável e foi optado, então, para fazer uma conduta conservadora. E assim finalizou o caso. Então, para contextualizar a discussão, a gente tem uma paciente jovem de 39 anos e a gente tinha uma tomografia com uma massa em retroperitônio que chamava muita atenção e a gente tinha um sangramento gastrointestinal. Primeiro eu vou falar sobre a massa retroperitoneal. Sobre a massa retroperitoneal, quando a gente foi ver o prontuário da paciente, foi evidenciado na HPP dela, que eu não quis falar no início, que ela tinha história de neurofibromatose. Então, a gente definiu que aquela massa, aquele tecido com densidade de parte mole, que envolvia os vasos, era um neurofibroma. O neurofibroma, eles são os tumores benignos da bainha dos nervos periféricos. Geralmente, eles são solitários e esporádicos, só que são lesões que praticamente definem o diagnóstico de neurofibromatose do tipo 1. E essas massas, elas podem ser múltiplas, tortuosas, vermiformes, e elas vão crescer ao longo de um grande nervo e vão infiltrando e separando os fascículos nervosos normais
produzindo uma aparência fusiforme. E tem vários tipos de neurofibroma. Ele pode ser localizado, ele pode ser superficial, ele pode ser cutâneo difuso e pode ser o plexiforme, que acredito que seja o caso da paciente, um neurofibroma plexiforme difuso. Ao contrário dos neurofibromas pequenos, localizados e difusos, alguns desses neurofibromas têm um risco significativo de eventual transformação maligna. Porém, se a ressecção completa for possível, pode ser realizada a cura. Só que, devido à natureza infiltrante desses tumores, no caso do plexiforme, que é mais profundo, essa ressecção não é possível geralmente. Aqui é um outro caso que eu trouxe para exemplificar. Nesse paciente aqui, essa paciente tinha uma massa na região paravertebral direita e era também um neurofibroma que foi identificado no histopatológico. Eu também pesquisei outro caso de um artigo de uma paciente feminina com 26 anos, paciente também jovem. Ela foi internada para investigação de um quadro reumatológico, só que a paciente tinha uma queixa de uma dor abdominal difusa e uma massa palpável no mesogastro. Aí foi realizado uma ultrassom. Na ultrassom abdominal foi revelado múltiplos nódulos em reto peritônio. Então decidiu-se fazer a tomografia. E na tomografia justamente foi evidenciado essa massa. Você pode ver uma massa bem grande, lesões bem delimitadas na região paravertebral. Então é bilateral, acometendo o músculo psoas, que estende para o flanco e para a musculatura do ilho e paravertebral. A tomografia também evidenciou que estava invadindo os forames neurais e na reconstrução 3D, a gente vê da coluna lombar, que deu um alargamento de forame neural. Então, é um caso de um neurofibroma plexiforme que estava fazendo alargamento neural. E a ressonância mostrou também a lesão, aqui a gente vê no T1, uma imagem isointensa e homogênea na ponderação T1 e hiperintensa em T2. E apesar do estudo de ressonância não ter sido direcionado especificamente para a coluna vertebral, porque foi feito por causa da parte abdominal, não havia evidência de envolvimento no canal raquidiano. Nesse caso, essa paciente foi submetida a biópsia, guiada por tomografia, e confirmou o diagnóstico de neurofibroma plexiforme. Então, a neurofibromatose é um distúrbio que está envolvido dentro do grupo de distúrbios neurocutâneos, que são as facomatoses. As facomatoses são distúrbios neurocutâneos caracterizados pelo envolvimento de estruturas que surgem da ectoderma embrionária, sistema nervoso central, pele e olhos. Outros órgãos também podem estar envolvidos, são mais de 30. Eu trouxe aqui só alguns exemplos, que é a neurofibromatose tipo 1, a tipo 2, a esclerose tuberosa, a síndrome de Sturge-Weber e a síndrome de von Hippel-Lindau. Na neurofibromatose tipo 1, é uma doença de caráter autossômico dominante e ela é uma das mais comuns facomatoses, ocorrendo em 1 a cada 2.000 nascimentos. Aqui falando da clínica, né? O diagnóstico clínico são necessários 2 ou mais dos seguintes itens. Lesão óssea distinta, por exemplo, aqui na primeira imagem, uma hipoplasia da asa do esfenoide direita, na seta amarela. Na outra, uma lesão de subcutâneo de tecido mole de pálpebra superior. É um neurofibroma provável aí nessa seta azul. E a gente tem aqui a pseudoartrose ulnar. Esse paciente era pediátrico e é um dos critérios diagnósticos, se você encontra lesão óssea distinta. A pessoa também deve ter um parente primário com neurofibromatose do tipo 1. As famosas manchas café com leite e as efélides, tem que ter mais de 6 manchas café com leite, evidentes durante 1 ano, não pode sumir. 2 ou mais armatomas de íris, que são os nódulos de Lich's. Os neurofibromas aqui cutâneos, né? Ou glioma de nervo óptico, que nesse caso aqui eu trouxe o exemplo de uma massa fusiforme, aqui é uma ressonância no T2 axial e flare. A gente evidencia aqui no nervo óptico esquerdo uma massa. É um neurofibroma também. Então, essa era uma parte do caso, né? Falamos do neurofibroma plexiforme. E sobre o sangramento gastrointestinal. Então, sobre o sangramento gastrointestinal, eu quis trazer os métodos de avaliação por imagem para se detectar os sangramentos gastrointestinais. O sangramento gastrointestinal ele é classificado em alto e baixo, sangramento alto acima do ligamento de Treitz,
sangramento baixo abaixo do ligamento de Treitz. Ele pode ser oculto ou evidente. No oculto, vai ser detectado laboratorialmente pelo sangramento oculto nas fezes. É evidente quando tem hematemas, melena, hematoquesia ou enterorragia. É uma emergência médica e grande causa de internação hospitalar. A maioria dos sangramentos gastrointestinais são altos, uma minoria vai ser baixa. E 75% dos casos vão cessar espontaneamente, porém 25% vai recorrer e pode levar o paciente a ficar hemodinamicamente instável e evoluir mal. Então, quais são as estratégias de abordagem diagnóstica no sangramento gastrointestinal? Temos uma abordagem diagnóstica a endoscopia digestiva alta, que é a principal ferramenta, né? É um procedimento seguro, é um procedimento acessível, durante o qual pode-se realizar biópsia e fazer o tratamento concomitante dos vasos com sangramento ativo e daqueles com risco de sangrar. Contudo, é um método invasivo e tem os riscos, o risco de perfuração, eficácia limitada quando for hemorragia maciça, porque quando tiver muito sangue, vai ter coágulo, vai prejudicar para a gente localizar o local do sangramento. Temos a colonoscopia óptica. É um método utilizado no sangramento gastrointestinal baixo. A sensibilidade é de 50%, consegue detectar localização e causa do sangramento. É acessível e também pode ser realizada biópsia. No cenário emergencial, vai ter alguns obstáculos, porque precisa ser realizado preparo intestinal. E também tem o caso que, se for uma hemorragia maciça, os coágulos e grande quantidade de sangue vai atrapalhar e tem a complicação também de perfuração. Tem alguém com o microfone ligado? Por favor, desligar. Outra estratégia é a cápsula endoscópica. A cápsula endoscópica é uma endoscopia sem fio. É um procedimento no qual a pessoa vai ingerir uma cápsula alimentada por uma bateria. Essa cápsula ela tem uma ou duas câmeras e tem luz de LED e tem um transmissor. Ela vai fornecer imagem de revestimento do intestino e vai ser transmitida para o receptor, para o paciente, que vai estar preso na cintura ou em um bolso da pessoa, por causa da distância, tem que ficar próximo. Esse método é utilizado muito para pacientes com anemia, com doença inflamatória do intestino delgado, para rastrear pólipo, tumor, e visualizar porções do intestino delgado e do colo que não foram estudadas, não foi conseguido visualização eficaz na endoscopia e na coluna. Só que a limitação principal é que não tem como fazer na emergência e o custo é bastante elevado. É caro esse exame. A outra estratégia seria a cintilografia com hemácias marcadas. Na cintilografia com hemácias marcadas, é a medicina nuclear, onde a gente vai ter imagens biplanares, imagens anteriores e posteriores, porque a gente tem um aparelho de gama-câmera que vai detectar radiação gama. É diferente do raio-x, que no raio-x a gente vai ter o tubo de raio-x, que vai emitir o raio-x, que vai atravessar o paciente e formar a imagem. Na medicina nuclear, eu vou injetar o radioisótopo no paciente, e o paciente vai emitir a radiação para a máquina. Então, ele vai fazer, por isso que fala-se imagem anterior e posterior. Pelo que eu entendi, o Valdir está aí online, se ele depois quiser explicar melhor, a gente vai ser bastante útil no sangramento intermitente. Por quê? Porque você vai fazer, de início, se ele já estiver sangrando, vai logo captar o sinal, né? As hemácias vão estar marcadas, vai já aparecer o sangramento evidente. Só que tem uma coisa boa, você pode deixar o paciente lá e você vai fazer daqui a 30 minutos, você vai fazer daqui a 7 horas. Então, você vai ter um tempo maior daquele exame. E cada vez que você vai registrando, você vai poder captar a imagem. E no nosso caso relatado, foi na cintilografia que foi detectado o sítio de sangramento. A outra estratégia é a angiografia digital. É também bastante utilizado quando a endoscopia digestiva alta e a coluna são negativas para a identificação do sítio de sangramento ou quando é necessária intervenção terapêutica. Mas é um método invasivo e é de custo bastante elevado, precisa de profissional especializado, né? O que pode limitar a disponibilidade em alguns serviços. Possui risco de complicações inerentes ao cateterismo e pode apresentar falso negativo. Então, mais a gente vai utilizar esse método depois. E ele vai detectar 0,5 ml por minuto do sangramento.
Travou. Estão me ouvindo? Sim. Oi, Estamos sim, estamos. Ah, é porque Estamos meu sim. travou. Agora foi. E o outro método, e por fim, a angiotomografia computadorizada, que vai ser um método rápido e minimamente invasivo e bastante disponível. A angiotomografia, ela permite a localização acurada de sangramento gastrointestinal alto e baixo, notadamente, principalmente ilho, jejum, sítios de difícil acesso pela endoscopia digestiva alta e pela colonoscopia óptica. A detecção de sangramento é 0,3, lembrando que a digital, a angiografia digital era 0,5, a cintilografia por hemácia marcada no artigo que eu li, estava 0,4. Algumas literaturas falam que a cintilografia pode captar até 0,1 ml por minuto, mas considerando as comparações, a angiotomografia capta, é bem fino, capta um sangramento muito fino, que é de 0,3. E a vantagem sobre os procedimentos endovasculares é que tem a capacidade de avaliar com precisão as anormalidades extraluminais, ou seja, variação anatômica, né? Para que quando a radiologia intervencionista, a gente já fez o estudo, então se tem uma variação anatômica, não vai ter surpresa, porque já vai ser identificada, né? Vai identificar vaso nutridor e de drenagem, a anatomia regional e a relação da doença com as estruturas que estão adjacentes a ela. Dessa forma, o adequado mapeamento arterial por meio da angio-TC, antes de um procedimento terapêutico como a angiografia digital, vai reduzir o tempo de intervenção e a exposição à radiação e dose de contraste, beneficiando o paciente. Aqui eu trouxe um exemplo de uma angiotomografia, um paciente masculino de 60 anos, onde a gente tem um sangramento ativo no colo ascendente. Você pode ver na seta que foi um sangramento de aspecto linear e foi caracterizado na fase arterial. Então, aqui já resolveu de onde é que estava saindo o sangramento da pessoa, de onde é que estava o sítio, né? Então, a angio-TC, ela vai determinar com acurácia os 4 principais causas de sangramento gastrointestinal baixo, como angiodisplasia, divertículo colônico, neoplasias, colites, e vai direcionar tratamento específico. Pacientes hemodinamicamente estáveis não podem ser submetidos ao exame, tá? Em razão do risco clínico, né? Então, vai ter que ser, nesse caso, antecipada a angiografia ou a endoscopia digestiva alta pela capacidade terapêutica. É interessante que a gente tem que saber direcionar o tratamento específico, né? A localização do sangramento no intestino delgado, ele pode evitar um exame endoscópico desnecessário quando a gente utiliza um angiotomo e pode antecipar até o tratamento endovascular ou cirúrgico. Há diversos protocolos de exames para angiotomografia na literatura. Então, para avaliação de sangramento gastrointestinal, e muitas variáveis técnicas podem influenciar na eficácia do exame. É importante a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente pode não ter um laudo eficaz de angiotomo, porque não foi feito todo o protocolo de exame. O Colégio Brasileiro traz para a gente que deve ser realizado em três fases o exame. Não é utilizado nenhum tipo de contraste oral. Por quê? Porque o contraste oral pode diluir ou mascarar um possível extravasamento intraluminal do meio de contraste. E também pode postergar a realização do exame, porque aí vai ter que fazer o preparo, entendeu? Então, não precisa fazer o preparo, você pode fazer já de imediato. O sangramento ativo, ele vai ser caracterizado na angio-TC como um extravasamento do meio de contraste injetado por via intravenosa para a luz luminal, que foi o que eu mostrei aqui nesse caso, nesse exemplo aqui da foto. Aqui eu tenho um outro exemplo. Esse paciente de 63 anos estava com hematêmese na angio-TC na fase arterial, foi mostrado o extravasamento ativo do meio de contraste na primeira porção do duodeno, que se acentua na fase portal. Aí voltando a falar das fases, né? As fases de aquisição. Como eu falei, o jejum ele é indispensável, não precisa e é impraticável, pois a necessidade diagnóstica é muito mais emergencial. Além disso, na hemorragia intermitente, vai ser importante na angio-TC que ela seja realizada o mais rápido possível, para que seja detectado sangramento ativo clinicamente, maximizar a capacidade terapêutica do método, né? Então, a fase de contraste é adquirida como protocolo de baixa dose. Então, a gente vai fazer uma fase sem contraste, uma fase arterial e uma fase portal.
É consenso que o uso da fase sem contraste é importante, porque vai evitar armadilhas, como, por exemplo, material de sutura, clipe cirúrgico, corpo estranho e contraste retido, que pode confundir na hora que a gente for dar o laudo. A fase arterial geralmente vai identificar o local de sangramento, como eu falei, nos casos positivos, e a fase portal geralmente vem para confirmar o achado, com o aumento do realce da parede ou do acúmulo intraluminal do meio de contraste iodado, trazendo maior confiabilidade diagnóstica. As aquisições da fase arterial e portal vão aumentar, então, a eficácia global do exame. E é importante falar que o exame negativo não vai excluir sangramento. Aí vai passar para outro método, vai fazer cintilografia, vai repetir a colonoscopia, vai ter que repetir outro método até conseguir resolver o caso do paciente. Eu trouxe aqui esse exemplo porque a gente tem aqui uma reconstrução angiográfica com a técnica do MIP, que é o Maximum Intensive Projection. Ele é importante porque a gente consegue identificar com maior precisão não somente a origem do sangramento, mas o vaso nutridor, como o doutor Paulo falou, a parte anatômica, né? A gente vai ver variação anatômica vascular, então a gente consegue, a partir do MIP, ver melhor toda a anatomia daquele paciente. Agora eu vou passar um vídeo de um caso da Unimed, paciente do sexo masculino de 71 anos, eu trouxe para exemplificar. Vou botar o vídeo aqui para rodar. Esse daqui é a tomografia dele sem contraste. Está começando a aparecer uma imagem um pouco hiperdensa. Vou adiantar e aqui eu vou passar a com contraste. Aqui é a com contraste. Tá um pouquinho devagar, mas tá chegando. Aqui a gente começa a ver o extravasamento do meio de contraste na topografia do ângulo hepático, identificando sangramento ativo. Eu vou parar aqui e vou voltar para vocês verem, tá vendo? Como eu só tenho o mouse, a gente começa a ver extravasamento ali do meio de contraste. Na sem contraste deu para ver, mas aqui a gente consegue ver melhor. Então, para concluir, o sangramento gastrointestinal é uma emergência médica frequente, com importantes taxas de mortalidade. Então, a gente necessita de uma ferramenta diagnóstica rápida, que localize o sítio e a causa do sangramento, permitindo instaurar o tratamento adequado o mais breve possível. É importante para todos os médicos reconhecerem e compreenderem os diferentes métodos, tanto da clínica como da radiologia, como da medicina nuclear, né? Os diferentes métodos de avaliação diagnóstica por imagem disponíveis para que seja realizada a terapêutica rápida e eficaz. Sugere-se que no paciente apresentando sangramento gastrointestinal ativo e hemodinamicamente estável, que a angiotomografia seja realizada como ferramenta diagnóstica de primeira linha, e o quanto antes, para maximizar a capacidade de detecção do sangramento e auxiliar no planejamento terapêutico. Essas são minhas referências e muito obrigada. Vamos abrir agora para as perguntas.
Eu acho que a gente poderia deixar perguntas para o final e deixar a Natália falar um pouco para a gente sobre a experiência dela, sobre esse caso, sobre como ela deve proceder na hemorragia digestiva. Oi, Armando, tudo bom? Tudo bem, Natália? Eu consigo passar a tela aqui para vocês? No lado superior do computador do direito, vai ter uma caixa com uma setinha para cima. Aí, quando você aperta, você vai estar escrito compartilhar conteúdo. Já está aberto o que você vai querer apresentar? Espera aí, tá. Mas, Clariana, eu acho que você está acostumada com os Hangouts. Eu acho que embaixo. É embaixo. Para mim aparece... A gente está no Teams. Nós estamos no Teams, doutor Armando. No Teams. No Teams é no 3 pontinhos. Na tela embaixo. Espera que eu vou fechar o que eu tenho de extra aqui, só para não confundir. Armando, eu estou vendo uma barra na parte inferior da tela com a setinha apontando a tela. Ao lado dos 3 pontos. Depende do computador, pode estar embaixo, pode estar em cima. É uma telinha com a seta para cima, compartilhar. Ctrl Shift mais E. Ctrl mais Shift mais E. Ao lado do microfone, entre o microfone e os 3 pontinhos. Eu achei aqui, deixa eu só, que tem muita coisa aberta no computador, ele está me dando 1 milhão de opções aqui, deixa eu só fechar tudo. Só um minutinho, tá? Fechando, deixa eu ver se eu fechei tudo, acho que agora eu consigo. Deixa eu ver, janela, esse trabalho. Peraí que eu não tô achando, não. Fechando. Só um minutinho, tá indo. Na barra de baixo aqui, pelo menos no meu, na barra abrir bandeja de compartilhamento. Natália, se você tiver com a tela aberta do que você quer mostrar na área de trabalho, você vai ter que escolher a área. Achei. Vê se está aparecendo aí. Tá. Sim, está aparecendo. Perfeito. Achei. Peraí, deixa eu só maximizar. Tá certinho, gente? Tá, vai maximizar agora. Eu preparei, na verdade, um resuminho, eu vou passar em algumas partes mais rápido, porque a Clariana acho que já falou bastante sobre a parte mais de hemorragia digestiva. Só lembrando que... Natália, está ainda em apresentação de slide. Clica em apresentação de slide. Lá em cima. Para mim está aparecendo ela aqui. Foi? Então é 5, Natália. Fecha para você e maximiza de novo. Peraí. Para ver se vai. Fechei. Foi? Ainda não está maximizado, não está naquele modo de apresentação de slides, não. Foi? Não foi, não? Não. Quer tentar ali em cima, em apresentação de slides, no PowerPoint mesmo? É no PowerPoint. Lá em cima, para mim ele de slides. Para mim ele está aparecendo, deixa eu ver aqui. Não, está aparecendo, mas está aparecendo os pequenos slides, não está em tela inteira. Então, para mim está aparecendo tela inteira. Eu boto aqui, ó. Para mim está a tela inteira agora. Clica aí. Para a gente não está indo, não. Não. Natália, só compartilha depois que você botou a tela inteira no seu computador. Ah, tá. Então, peraí. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu botar a tela inteira. Natália, tenta você compartilhar o seu desktop, não o arquivo no PowerPoint. Agora foi. Mas agora foi. Ô, luta. Então, vamos lá. Eu preparei mais ou menos um resumo. Então, repetindo, eu vou passar
Ih, peraí, mas agora ele não está indo. Só lembrando, assim, da parte inicial, é sempre importante a gente caracterizar bem como é o sangramento, se é uma melena, se é uma hematêmese, se é uma hematoquesia. Vai fazer muita diferença se é um paciente que está muito instável, menos instável. Um paciente, por exemplo, que tem um sangramento digestivo alto, ele, ao invés de se apresentar com uma melena, ele vai vir com um sangramento vivo, sangramento ativo, eliminado pelo reto. Então, assim, faz muita diferença a gente conseguir entender bem qual é o sangramento, a história clínica do paciente, se a gente desconfia de algum tumor, como o caso da Camila, se a gente desconfia de alguma outra anormalidade que ele possa apresentar para dar alguma pista para a gente. De uma forma geral, corrigir coagulograma, ver o uso de anticoagulante, antiagregante. Não é incomum a gente pegar um paciente com hemorragia digestiva que ainda acabou de suspender um antiagregante recente. Então, às vezes, é uma questão de tempo da gente conseguir que esse sangramento, ele de fato pare espontaneamente. Eu até coloquei um resuminho aí que eu achei interessante, que eles são bem conservadores em relação à suspensão dos antiagregantes. Pacientes, por exemplo, que têm dupla antiagregação, eles falam para você manter o AS e suspender somente o segundo antiagregante, no caso clopidogrel, ou outro que ele estiver tomando, e tentar manejar dessa forma, considerando o risco-benefício do paciente, se é coronariopata, não. Bem, mas vamos em frente. Hemorragia digestiva alta, a Clariana já falou, realmente ela é mais comum, e tem uma taxa de interrupção espontânea muito alta. Isso é bom frisar, é bom repetir, porque, assim, às vezes é uma questão da gente dar tempo ao tempo também, tá? Porque senão a gente começa a fazer muitas medidas no paciente e elas, por si só, podem trazer complicação para ele. As causas, né, a maioria delas vão ser causa não varicosa, com a úlcera péptica aí mais importante nas não varicosas. Nas varicosas, o paciente, na maioria das vezes, com uma hepatopatia crônica, uma hipertensão esplenoportal. Mortalidade de 3% a 14% geral, e nos pacientes intensivos ela sobe bastante, chegando aí a... O sangramento digestivo baixo também, ele é, assim, intermitente por natureza. Sangramento baixo para e sangra, para e sangra, para e sangra, e a gente fica correndo atrás dele e é sempre muito difícil conduzir esses pacientes. A melhor coisa é quando a endoscopia e a colonoscopia conseguem resolver, claro. Por quê? Porque eles enxergam o problema, eles conseguem entender qual é o problema, eles veem a úlcera, eles veem um vaso sangrante, eles veem o sangramento ativo no momento, veem, às vezes, uma lesão que possa ser incriminada. O caso da Camila tinha uma coisa interessante, que ela tinha muitas úlceras no intestino, no cólon. Então ficou aquela dúvida se o sangramento era dessas úlceras, e na verdade a gente pegava elas já sem estar com sangramento ativo, ou se tinha alguma outra causa. É uma causa infrequente de sangramento que ela tinha, essa lesão plexiforme, e a cintilografia foi muito importante para a gente para poder definir o quadrante onde tinha esse sangramento. A cintilografia, no final das contas, ela é muito sensível, a gente precisa do paciente estável e ela consegue dar uma noção de qual quadrante, mais ou menos, a gente está vendo aquele sangramento. No caso da Camila, fez toda a diferença, porque a gente conseguiu excluir que era daquelas úlceras que ela tinha e ficou bem próximo do local da massa que ela tinha. A endoscopia e colonoscopia, na maioria das vezes, a ideia é achar o sangramento e tratar. A angiotomografia também já foi falado aí, super importante fazer. Para a gente, assim, que vai partir para um tratamento depois, tanto na radiologia intervencionista, vascular ou na cirurgia, é importantíssimo achar o local do sangramento. Por quê? Porque o intestino é muito, muito vasto, é muito vaso, é muito local, é muita coisa que pode estar sangrando, e você entrar com uma pista é muito importante, porque senão você fica procurando agulha no palheiro de verdade. Eu vou dar uns exemplos para vocês aqui depois, que era assim, que eu mais queria que vocês vissem, que às vezes eu falo e é difícil imaginar. Então eu peguei uns casos de sangramento onde a gente via sangrar na tomografia, e na hora do procedimento eu não acho sangramento. Por quê? Porque é um sangramento intermitente, às vezes porque é um sangramento muito discreto, ele não aparece,
E, assim, o cateterismo, ele tem que ser bem seletivo, ele tem que estar no raminho que está sangrando, porque às vezes se eu faço num ramo mais proximal, se aquele sangramento não é vultuoso, e eu digo assim, bem vultuoso, ele não aparece, a gente não consegue ver, é muito vaso sobreposto com vaso, é movimento de alça, é a própria alça, às vezes parênquima, então é confuso de você conseguir achar esse sangramento. A cintilografia, que é ótima para ajudar a gente, para poder nortear, mas tem essas desvantagens do paciente que está super estável, um exame mais demorado. A angiografia, ela é menos sensível do que a angiotomografia, e eu só vejo a luminografia, eu só vejo o vaso, eu não vejo se tem alguma coisa ali que eu não consigo enxergar, porque não é tumor, por exemplo, que vai me dar um blush tumoral, uma hipervascularização. Então, se eu não tenho um estudo prévio do que tem em volta dessa vascularização, pode ser confuso da gente conseguir entender. Então, só para vocês perceberem como muita irrigação, muito vasinho, muito raminho, para entrar em cada um deles é um procedimento muito longo, com uso de contraste enorme e podendo não encontrar. Em alguns artigos, eles citam, inclusive, de você fazer o teste provocativo, que é, às vezes, fazer trombolítico, fazer heparina. Eu, particularmente, não sou muito fã de fazer isso, porque é um paciente que você não sabe onde está o sangramento, você não viu a lesão, e você estimula um sangramento e não sabe se vai conseguir encontrar mesmo assim, às vezes você pode precipitar uma descompensação clínica muito importante. A complicação mais relevante é a isquemia de alça, a embolização inadvertida de um local que não é o do sangramento, e aí você pode ter uma perfuração, pode ter uma peritonite, às vezes o paciente vai para a cirurgia depois para poder reparar isso. Aqui a gente tem, nessa foto de cima, é uma angiografia da mesentérica superior, tá? E a de baixo é para vocês verem como é uma angiografia do tronco celíaco, mostrando ali o baço, né, já com a fase parenquimatosa, e a gente tem o estômago com uma vascularização super rica. Então, assim, você não consegue ver um extravasamentinho de contraste no meio desse monte de imagens. O sangramento digestivo alto, para a gente, é muito mais fácil de tratar, porque tem muitas coisas no INP, embolizar um vaso simplesmente para diminuir o fluxo, para diminuir a cabeça de pressão naquele local e dar tempo para poder cicatrizar e interromper o sangramento. Então, assim, o intestino assim, mais alto, ele tolera isquemia, embolização melhor do que o intestino baixo. O intestino baixo, se você não sabe onde você está embolizando, se é realmente aquele local de sangramento, você não pode embolizar empírico, porque você tem muita chance de fazer uma isquemia e complicação séria. Aqui são mais ou menos alguns dos materiais que a gente usa para embolizar, as micropartículas aí no canto à esquerda, acima, ali dentro do vaso, elas são pequenas partículas que vão entupir o vaso e com isso a gente consegue interromper o fluxo para aquele local. Esse roxinho aí à direita é a cola e à esquerda embaixo é a mola, que ela vai fazer, na verdade, uma obstrução mecânica no vaso. A gente tem aí uma angiografia com o local de sangramento que a gente embolizou com mola e interrompendo o fluxo para aquele vaso e para o sangramento. A cirurgia, ela, assim, muitas das vezes, uma cirurgia precoce, ela ajuda muito a resolver um sangramento que, às vezes, a gente demora para poder achar e vai comprometendo mais o estado clínico do paciente. Mas ela tem uma morbimortalidade muito grande, porque você, por exemplo, o sangramento baixo, ou você vai fazer, por exemplo, uma colectomia subtotal, ou uma colectomia total para poder tratar, isso para o paciente é de uma morbidade alta. Mas, às vezes, quando você já tentou endoscopicamente, tentou na tomografia, não conseguiu achar o sangramento, o paciente está indo assim, para um caminho muito de descontrole nosso, às vezes, de conseguir achar esse sangramento, às vezes a cirurgia pode ser uma boa ferramenta para poder ser mais agressiva mesmo, mas conseguir controlar. O caso da Camila, ele entra mais ou menos nesse caso de hemorragia digestiva obscura, que é o que eles intitulam lá como a causa mais comum
é o sangramento digestivo médio, que é entre o intestino delgado, depois da papila de Vater, até o ilho terminal. O que acontece nesse caso? A endoscopia não consegue ver e a colonoscopia não consegue ver. Muitas vezes a endoscopia é negativa, não vê nada, e a colono, ela vê que vem sangue dali, do ilho terminal, mas não consegue entrar lá. Tem formas de fazer diagnóstico desse sangramento com a cápsula endoscópica, como a Clariane falou. Existe a enteroscopia, que é pouco usada. Eu, sinceramente, não sei se alguém faz lá no hospital. A gente não lança mão muito da enteroscopia lá. E, inclusive, a enteroscopia junto com a cirurgia, já com o paciente com uma laparotomia, para poder descobrir o local invasivo num procedimento cirúrgico. Isso é um algoritmo que eu achei... Natália, só um minuto, o Pericê faz lá no hospital. É a Vanessa falando. Oi, tudo bom, Vanessa? Eu não sei se às vezes é uma... porque, assim, quem é o sobreaviso da endoscopia lá não é o PRC, ele é o da CPRE. Então, não sei se às vezes quem vai, o pessoal da endoscopia, eles não fazem. Então, assim, é uma coisa que às vezes a gente pudesse explorar mais. Eu não vejo muito... eu acho que de lá do sobreaviso ninguém faz, mas o Pericê faz. Aí acabam eles contactando o Pericê ou então ligam para mim de alguma coisa, a gente acaba falando com o Pericê. Entendi, ótimo. Mas, de uma forma geral, realmente, assim, o que eu acho que a gente tem que ter em mente é que a tomografia é muito importante para nortear, para começar, para entender. E, assim, uma tomografia negativa para radiologia intervencionista é, assim, dificílimo da gente conseguir depois achar. Se a tomografia que é mais sensível, vê mais coisa, não consegue, a radiologia intervencionista ela também vai ter muita dificuldade. E aí, só colocando essas outras opções da enteroscopia, da cintilografia, para a gente poder tratar o paciente. Então, aqui uns exemplos, não são de hemorragia digestiva. A hemorragia digestiva é difícil, até eu tentei procurar, mas é difícil. A gente não tem, eu não tinha caso para poder mostrar à mão, então eu peguei uns outros que são elucidativos que eu queria mostrar para vocês. Por exemplo, isso daqui é um sangramento renal. Isso foi um paciente pós-biópsia, teve um sangramento, fez um hematoma importante. Logo que ele acabou de fazer o sangramento, eu tomografei ele com contraste e a gente vê exatamente o foco do sangramento. Na tomografia, foi exatamente logo depois do momento que ele sangrou. Esse sangramento, ele parou depois. Só que esses pacientes de aneurisma voltam a sangrar, mantém queda de hematócrito. Eu subi com esse paciente logo depois para hemodinâmica, e o que a gente tem é aquela imagem do rim ali. Esse rim é do mesmo paciente. Ele estava com hematoma, tinha feito instabilidade hemodinâmica, mas o sangramento não aparece mais. Só que nesse caso eu consigo embolizar, por quê? Porque eu sei onde foi o sangramento, eu sei onde foi a agressão, eu vi na tomografia o local onde teve extravasamento, então eu posso tratar o local, eu posso embolizar impunemente ali, porque eu sei onde eu estou indo, mesmo não vendo o extravasamento na hora da angiografia. Se eu não tenho essas pistas de onde foi a agressão, não sei onde foi o extravasamento, não dá para entrar no rim e ficar procurando, porque às vezes não aparece no momento do procedimento. Aqui é um caso muito bom também, que foi um sangramento pélvico, uma paciente foi transferida para o hospital. Nessa tomografia aqui, a gente vê na pelve à esquerda que tem um extravasamento de contraste na fase arterial. E nessa outra tomografia, no mais tardio, a gente vê um extravasamento bem importante. Isso é para mostrar para vocês, assim, era um sangramento relevante. E, assim, de algum vaso da ilíaca interna, algum vaso pélvico, que eu ia ter que procurar, mas pelo menos eu já tenho uma pista do local onde isso está sangrando. Na angiografia, isso daqui é o que eu tenho. Eu fiz uma angiografia da ilíaca interna, vocês veem que não tem sangramento nenhum, não tem extravasamento de contraste, não tem nada. Aquele vaso, para mim, quando eu vi na tomografia, reconstruir tudo, era a uterina. O rim, em algumas partes, o útero, o fígado, são órgãos que a gente consegue embolizar sem ter muito prejuízo, como, por exemplo, o cólon, que faz isquemia, é muito sensível e tem muita complicação. Então, esses órgãos, eles são mais tolerantes a você embolizar sabendo onde é. Então, eu entrei para poder tratar. Agora, eu estou exatamente na uterina, não vejo sangramento nenhum. Observem aonde está o microcatéter ali já na uterina. E
Esse caso eu já entrei para embolizar porque eu não sabia o local, e ainda que fosse no útero, alguma coisa ali, eu ia conseguir resolver. Essa paciente já estava internada há muito tempo, sangrava, parava, em intervalos, assim, às vezes de uma semana. Então, era uma paciente arriscada, por exemplo, para mandar para casa, porque eu não achei sangramento e estava no intervalo lúcido aí, sem sangramento. Olha, logo depois, o que acontece eu sabendo que é o local de sangramento? Eu embolizei, na hora que eu fechei o distal, aumentou a pressão, esse vaso abriu. E aí ele começou a sangrar, eu consegui achar o sangramento. Vocês veem que na tomografia é um sangramento fácil de ver. Na angiografia, na hora que aparece, você não consegue acreditar que ele não estava aparecendo antes. Eu já estou super seletiva e mesmo assim, às vezes, é difícil de encontrar. Aí eu embolizei, vocês veem aqui a cola ali embaixo, na imagem negativa, na angiografia. Esse outro caso também é um caso muito bom. Ele deveria ter vindo aos poucos, mas tudo bem. É uma angiografia do tronco celíaco, pós-operatório de uma GDP, e com ligadura da gastrodenal. Na verdade, era um hemoperitônio esse paciente, e a gente já entrou para pesquisar o local. Fizemos angiografia do tronco celíaco, não apareceu, repetimos e nada. Quando a gente já estava mais ou menos planejado, era um coto curto da gastrodenal, estava planejado de colocar um stent revestido para poder tratar essa lesão. Quando a gente passou o fio na artéria, aí sim que ela instabilizou, olha o sangramento. Vê se dá para acreditar que isso não estava sangrando antes. Então, isso acontece às vezes, um sangramento que você vira e fala, não acredito que você não achou na angiografia. Às vezes não aparece mesmo. E aí depois com a prótese, com o stent revestido, e aí o tratamento resolvido. Esse é o caso da Camila. Isso é uma angiografia também da mesentérica superior, a gente vê que tem vários vasos, vários ramos. Imagina, nos casos que eu mostrei para vocês antes, procurar um por um desses vasos para poder ver o sangramento, é difícil. E aí a gente vê uma lesão tumoral que ela englobava um pedaço, pelo menos um terço da parede da alça intestinal. Para embolizar essa massa sem comprometer a viabilidade da alça, ali do lado você vê que os vasos, primeiro eles irrigam a parede da alça, depois eles vão para a massa, e essa tortuosidade, às vezes a gente não consegue chegar até lá, mas aí eu achei uns 2 ramos, tá vendo? Esse da esquerda passava primeiro pela alça e depois ia para a massa. Esse já da direita é um ramo mais direto, que era mais seguro da gente embolizar e ter menos prejuízo na alça intestinal. Então, aqui o pré da massa e o pós, já com as alças, com a massa embolizada. O dela não teve problema, ela teve um pouquinho de dor no pós-operatório, que pela própria embolização da massa em si poderia dar. A gente observou, não teve irritação peritoneal, não teve nenhum outro sinal de complicação, e evoluiu bem, inclusive já vi ela no consultório, ela vai fazer uma tomografia de controle, mas ficou super bem. E é isso, gente. Boa noite. Eu acho que o Eduardo... Bom, agora está na hora das perguntas. Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Acho que o Eduardo levantou a mão. Eduardo, quer falar? Não. Eu tinha levantado, mas era para pedir para ela usar o mouse, porque para os não radiologistas, às vezes, a gente fica meio perdido na imagem. Desculpa. Tudo bem. Eu acho que a Denise quer falar também. Denise, você levantou a mão? Levantei. Só queria perguntar uma coisa, Natália. Para ser um neurinoma, um chivanoma, você não acha que ele está muito vascularizado? Denise, é uma lesão que ela é pouco frequente, ela é pouco comum, sim, principalmente para ser uma causa de hemorragia digestiva, como estava sendo a dela. Do que a gente olhou nos outros casos de literatura, ele era até compatível. Eu conversei com o reumatologista que acompanha ela, neurologista, agora eu não lembro, esqueci. Ela tem um médico que já acompanha ela há muito tempo, e ele ficou assim, super interessado com o caso dela e falou que existe a possibilidade de fazer, por exemplo, drogas imunossupressores para poder diminuir a vascularização, para diminuir o crescimento. Isso a gente vê muito mais em malformação vascular, nessa irrigação tão abundante, tão rica, né?
Eu, particularmente, nunca tinha visto um caso desse também, não, mas, assim, foi um dos motivos que a gente relutou um pouco em entrar e embolizar direto e pesquisamos se não tinha alguma dessas úlceras ou alguma outra causa que pudesse ser o sangramento dela. É porque não é local, né? Mas, assim, o glomus dá tem uma característica bem parecida, mas pela história dela, dificilmente... E ali não é local também, né? Armando pode até falar sobre isso. Mas os paragangliomas, eles têm esse comportamento. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Boa noite. Eu sou Matheus, eu sou acadêmico recém-admitido no MED. Obrigado, Natália, pela apresentação. Boa noite a todos. Eu queria fazer uma pergunta que ela foge um pouco do tema da radiologia intervencionista, mas eu fiquei pensando sobre, você mencionou drogas imunossupressoras, por exemplo, se você, por acaso, não encontrar a origem do sangramento, está indicado o uso de substituir alguma droga clínica, por exemplo, ácido tranexâmico, fazer fibra citado como curso apelativo, assim? Isso assim, a gente até, eu não, né, mas assim, o pessoal da clínica, da UTI, até costuma fazer, tá? Fazer transamin, corrigir o que tem de coagulopatia, e assim, o paciente que fica sangrando muito e fica politransfundido, chega uma hora que ele entra num ciclo vicioso que fica complicado de poder compensar ele acaba ficando com uma coagulopatia difícil de controlar. Mas assim, são usadas, mas num sangramento de uma causa que não resolve espontaneamente, às vezes só a medicação é difícil de controlar. Esse, por exemplo, essa paciente, ela ficou um bom tempo ali, parava, sangrava um pouquinho, não era um sangramento que ela instabilizava, assim, mas ela ficava caindo hemoglobina frequentemente. Então, assim, ela até vai fazer uma cápsula endoscópica para a gente poder avaliar como está a lesão ali na parte da mucosa, porque isso daí não foi feito. A gente não consegue ter um acesso à parte da mucosa. E a ideia dele é justamente ver se tem alguma coisa ativa ali, se tem alguma lesão que protubere ali para a mucosa e que pode facilitar um segundo sangramento. Porque, assim, eu embolizei, mas eu não embolizei completamente. Essa é uma lesão que, quando ele pode outros vasos e voltar a sangrar. Ela pode... É uma lesão viva mesmo, assim, ela consegue se refazer, digamos. Entendi. Natália? Alguém tem mais alguma pergunta? Quer discutir? Eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro, sobre o caso. Tem 2 pontos importantes. Primeiro, um paciente, uma doença rara, que é a NF1, neurofibromatosis 1, que era a doença que achavam que quem viu aquele filme O Homem-Elefante, que ele teria neurofibromatose. Mas, na verdade, sabe que o Homem-Elefante existiu, ele tinha uma síndrome de Proteus, que se parece, mas é outra doença. Tá? Quanto ao aspecto radiológico, os neurofibromas plexiformes são característicos. A gente deu o diagnóstico de neurofibromas plexiformes antes de saber, a gente foi procurar saber que ela tinha neurofibromatose, porque o aspecto é muito característico. É uma doença que vai ao longo dos vasos. Ao longo dos vasos vai o sistema nervoso e o tumor cresce seguindo as bainhas nervosas. É bem característico e ele não obstrui. Outros tumores infiltram, obstruem os vasos. Esse não, ele vai ao longo dos vasos. Esse paciente também tem uma característica interessante, que era as lesões cutâneas, que eram vistas na tomografia. Você vê na tomografia, tem um cutâneo bem importante. Então, é um caso interessante da neurofibromatosis, com apresentação típica. Né? Quando você vê um neurofibroma, você procura saber esse aspecto. Provavelmente, o paciente tem neurofibromatosis tipo 1. Outro dado importante, concordo com a Denise, que o padrão do neurofibroma não é um tumor hipervascular. Né?
a gente não tem um diagnóstico dessa lesão sólida do delgado dela. Tá? A gente fica preocupado que possa ter alguma degeneração sarcomatosa. Só a evolução vai dizer. Não sei há quanto tempo que ela tem essa máscara de delgado. Perfeito, isso mesmo. Ela tinha já, rapidinho, Armando, ela tinha já um exame de mais de 1 ano atrás, que ela já tinha essa lesão mais ou menos nesse tamanho, e o assistente dela fazia acompanhamento clínico. Ela realmente nunca foi investigada, não. Melhor para ela. Tomara que seja um neurofibroma, que tenha sangrado. E a doença dela, infelizmente, é ressecável. Você não dá para ressecar em torno da aorta, em torno da mesentérica, pegando as ilíacas, é uma doença irressecável, mas é uma doença benigna. Então, acompanhar. Tá? Sobre o sangramento, queria parabenizar a Natália, excelente aula, tirou todas, né? Acho que essa discussão é muito interessante, porque quando a endoscopia alta e baixa são negativas, se torna um grande dilema, tanto diagnóstico como terapêutico, né? A gente passa, em algumas situações, a maioria das situações a endoscopia vai resolver, mas quando não resolve, a gente fica numa encrenca, tá? Eu acho que esse caso ilustrou a importância da medicina nuclear, a importância que a Natália falou da angiotomografia, principalmente para localizar e orientar o radiologista intervencionista. Outro ponto importante, que é comum essa discussão, que a tomografia foi negativa, vou tentar fazer uma angio para ver se acha o local diagnóstico. Não vai achar. Pode, por sorte, achar, porque às vezes esses sangramentos são intermitentes na hora da angio sangrar. Mas a sensibilidade da angio-TC é maior do que a angiografia. E a angio-TC é importante para orientar o radiologista intervencionista qual vaso que vai pegar. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para a Natália, que o tubo digestivo é um órgão caprichoso, é muito vascularizado, mas se você embolizar demais, ele necrosa e complica. Isso é um cuidado que eu gostaria que ela comentasse com a gente. Tá? Pode falar. Assim, existem alguns estudos, alguns trabalhos que falam o seguinte: na hemorragia digestiva alta, quando você não acha o foco do sangramento, você tem uma anatomia que não foi mudada, não teve nenhuma cirurgia, nada ali, você pode embolizar empiricamente a gastroduodenal para diminuir a cabeça de pressão. Então, assim, vamos supor, você tem um sangramento gástrico, tem um sangramento de úlcera duodenal que não está conseguindo parar, ainda que você, às vezes, não localize o ramo que está sangrando, porque, assim, a radiologia intervencionista, para você embolizar, você precisa ver o ramo sangrando. Mas, nesse caso do trato gastrointestinal alto, embolização profunda da gastroduodenal. Você fecha a gastroduodenal desde a origem dela até a pancreatoduodenal inferior. Você fecha aquele arco ali de comunicação das colaterais do tronco celíaco com a mesentérica superior. No restante, você precisa, de fato, achar o sangramento. No cólon, assim, você tem que chegar na vasa reta para poder embolizar. Diz a teoria que você pode fechar até 3 vasas retas que você não tem uma isquemia significativa do cólon. Mas, assim como a cirurgia às vezes entra e não sabe onde é o sangramento e acaba fazendo um estrago, fazendo uma colectomia total, a mesma coisa é a embolização. Você não sabendo onde é o sangramento, você entra e sai, porque qualquer coisa que você fizer ali vai ser pior do que o próprio sangramento do paciente. E acontece direto esse sangramento intermitente. Você está lá fazendo pesquisa, olha um, olha outro, e na hora que você entrega o paciente na UTI, ele instabiliza e começa a sangrar ali. Então, assim, ficar indo e voltando, chega uma hora que não é mais benefício, sabe? Você já encheu o paciente de contraste, já deslocou ele, e assim, não vai achar. Na hora que você botar ele de novo na sala, ele vai ter parado de sangrar. É muito ruim, é frustrante, na verdade. Mas é a história natural da hemorragia digestiva, e assim, é muito bom quando a gente acha um sangramento e consegue ficar vasculhando, como é o caso daquela pelve que eu mostrei.
Aquilo ali eu fiquei vasculhando e assim, eu decidi por embolizar a uterina, porque a uterina, ela tolera ser embolizada. Eu falei, eu vou fechar esse vaso, mas eu fechei distal, porque se fosse algum raminho ali do útero, eu ia conseguir tratar totalmente. Se eu fechasse só o vaso, o aferente, podia ter o que a gente chama um sangramento da porta dos fundos, assim, um backdoor, sabe? E aí você fecha a sua entrada de novo no sangramento e não conseguiu resolver porque alguma colateral vai encher. Então aí dependendo do que é o sangramento, você vai ter que escolher uma forma diferente. Então, assim, se você não entende o sangramento, você não vê o sangramento, não dá para sair fazendo, porque você vai acabar fazendo besteira. Então, eu prefiro devolver o doente sem ter feito nada do que fazer uma intervenção temerária, né? Essa discussão é bastante interessante. Vanessa, quer fazer algum comentário? Que é um pouco a tua área, a luta. Não, eu acho que a Natália foi perfeita, brilhante, começou desde do hemorragia digestiva alta, foi em todos os... Então, vou abrir minha câmera. Acho que, na verdade, o conhecimento principal da emergência, né? Eu acho que o paciente que chega com hemorragia digestiva, assim, quem já viu um paciente, principalmente cirrótico, aí eu não tô puxando ainda mais para minha área, mas quem já viu uma hematêmese de um paciente cirrótico realmente é algo que assusta. Então, eu sei que não era o foco, não era esse paciente, no caso, mas eu acho que todo mundo tem que saber o manejo de um paciente com hemorragia digestiva. E no caso oculto, claro que a gente vai chamar a Natália para depois de uma endoscopia que não conseguiu resolver. Eu acho que a angio-TC já está um pouco mais difundida na emergência. Pelo menos os casos que me chamam depois, eles veem que... não, já fiz angio-TC, já solicitei, então eu acho que já está conseguindo difundir essa cultura lá no hospital, né? Ficar mais medular. Já está bastante. O Carpenter quer fazer um comentário. Carpenter, bola contigo. Carpenter, abre a sua câmera. Eu queria pedir que todo mundo que for perguntar ou falar, que abrisse a câmera, até para as pessoas se conhecerem. A gente tem acadêmicos novos aí, e eu acho que eles precisam conhecer vocês também, tá? Carpenter levantou a mão. Abre o microfone, Carpenter. Armando, você também, queremos te ver. Eu tô... Não, a minha câmera tá ligada. Você tem que trocar o pijama, pô. Minha câmera tá ligada. Você não aparece, engraçado. É engraçado isso. Mas tá ligada. Não estou escondendo, não. Não tem que trocar o pijama, não. Não, mas é uma questão metodológica aí. Eu acho que é legal a gente se conhecer melhor. Quer dizer, muitos aí se conhecem, mas os alunos novos não conhecem um ou outro, eu não conheço o outro. Então é bom a gente se ver. Nós já estamos distantes, né? Pelo menos vamos nos ver. Eu tenho que os alunos coloquem a câmera, porque senão eles vão dormir assinando presença lá. Então todos têm que assinar. Sejam bem-vindos também os novos acadêmicos, né? Nós temos sessão às quartas-feiras, às 6 horas da tarde, às 16 horas. Então, vocês devem saber disso, vocês vão me conhecer, tá? E gostaria de falar se a Denise tem algo a comentar. Já vamos encerrar? Todo mundo já comentou tudo? O Paulo... Paulo, quer falar alguma coisa? Gabriel? Alguma pergunta? Não, eu queria falar uma coisa assim. Eu acho que a gente foi muito na direção da radiologia intervencionista e a gente sabe que a definição do local de sangramento é extremamente árdua. Eu comecei a sessão falando sobre isso e eu sei que uma das coisas que desafia mais o cirurgião é exatamente isso. Quer dizer, o cirurgião não quer entrar no abdômen para mexer num tubo digestivo sem ter certeza do local de sangramento. Quer dizer,
Daí a qualidade da cintilografia, da arteriografia, a gente detectar sangramentos pequenos. Na radiologia intervencionista também, detectar bem qual é o vaso que sangra, qual é o vaso que ela vai embolizar, ou qual é o vaso que ela vai dizer para o cirurgião, olha, não consigo embolizar e a área sangrante é provavelmente essa. O cirurgião não entra no abdômen, a gente sabe disso, acho que o Paulo José está aí, queria até ouvir a opinião dele, e eu sei que o maior desafio para o cirurgião é não entrar no abdômen sem ter a certeza da local onde ele vai ter que ressecar, porque o estrago pode ser muito maior se ele tiver que fazer uma hemicolectomia ou coisa parecida, eu puxando um pouco a brasa para a hemorragia digestiva baixa, né? E eu comecei falando da anatomia, uma anatomia difícil, porque a gente tem aqueles ramos para a direita, aqueles ramos iliobiseco-apendiculares que são difíceis às vezes de embolizar, que pegam ali a válvula iliocecal, é uma região difícil de você detectar muitas vezes. Do mesmo jeito, do outro lado, os ramos sigmoides e retais, que são difíceis também às vezes de detectar. E o cirurgião fica muito angustiado de entrar numa hemorragia, num local sangrante, onde ele não tem certeza do ramo, até por conta das arcadas que a gente falou anatomicamente. Então, não sei se o Paulo José quer falar alguma coisa, é meio uma explanação, uma pergunta ao mesmo tempo de como é que é a opinião do cirurgião num doente que sangra e que ele tem que entrar para ajudar a resolver a situação da hemorragia do doente. Tá, Paulo, eu vou me intrometer aqui só que o Carpenter estava com a mão levantada e agora ele apareceu. Você quer falar também, Carpenter? E depois o Paulo te responde. Eu acho que o Paulo José, eu acho que até saiu, eu não tenho certeza. Carpenter, você está sem som. Continua sem som, Carpenter. Carpenter, eu acho que seu microfone estava fechado. Vocês estão ouvindo, Carpenter? Não, ninguém está te ouvindo, Carpenter. Não. Não estou nem vendo. Eu estou te vendo, Carpenter, mas você está sem som. Bom, então... Escreve. Escreve na tela. Eu não sei se o chat está funcionando, tá? O chat está funcionando. Teclado de descagem, tá ali. Então, Carpenter, você quer escrever aqui no chat? Nessa barra, ao lado da mãozinha, tem um retângulo como se fosse uma caixa de texto. A Flávia escreveu aí. Carpenter. Você está me ouvindo, Carpenter? Faz sim, sim. Nós não conseguimos te ouvir de jeito nenhum. O microfone dele deve ser ruim, do computador dele. Tá, você quer tentar escrever no chat? Sim ou não? Deixa rolar. Então deixa tá. rolar. Né? Tem uma mão levantada aqui, acho que é do Carpenter. Alguém tem alguma pergunta? Então, gostaria de parabenizar a Clariana e a excelente apresentação da Natália. Foram muito boas, acho que elucidativo para o hospital, essas sessões que ajudam, que agregam conhecimento, são muito boas, todo mundo aprende e melhora a conduta nossa, um alinhamento de pensamento, isso é importante. Tá? E agora eu queria deixar a palavra com o Eduardo, com o Paulo e com a Denise. Tá? Alguém quer? Bom, nessa ordem, só quero parabenizar a todos. Eu entrei um pouquinho depois do início da sessão, porque eu tive um outro compromisso, mas o que eu peguei foi excelente.
E só parabenizo a todos pelas apresentações. E só lembrando mesmo a questão pedagógica da coisa, vamos lembrar de usar o mouse, né, para apontar certas coisas, que nem todo mundo tem a expertise de quem está falando. E sempre que alguém for falar, perguntar, ativa microfone e câmera para a gente se conhecer mais, já que estamos distantes, a gente pelo menos se vê. E parabéns a todos, tá? Paulo. Tem algum comentário? Microfone, Paulo. Não, tá dando para ouvir? Agora dá. Voltou Agora normal. sim. Agora Eu só queria enaltecer aí a qualidade técnica do grupo e a nossa tecnologia do hospital. Acho que a Vanessa lembrou bem aí que a gente tem condição de usar a cápsula, solicitando aí ao PRC. A gente tem outras empresas, se eu não me engano, não quero fazer propaganda, mas tem uma das nossas, a Gastroendo também, eu acho que tem a cápsula. Então, enfim, a gente tem tecnologia de acesso... Excepcionalmente, viu? Excepcionalmente, que é fora de rol, tá? Eu sei. Só lembrando. a gente tem preferido também a enteroscopia, Paula. A gente tem acesso à tecnologia de alguma forma. O que, Vanessa? Que a gente acaba pedindo também enteroscopia e que, graças a Deus, a gente tem o PRC que faz, né? Teve um caso recente no CTI que a gente acabou precisando... Assim, foi discutido a cápsula, a gente não tinha, né? E aí eu discuti com o Paulo Reis, no caso, que era o médico dele, e a gente preferiu a enteroscopia. E aí tem conseguido. Tem dois tipos, né? Tem também uma enteroscopia por duplo balão, que não é, pelo que eu sei, não é a que o PRC faz, mas de alguma forma tem um método que a gente consegue lá no hospital com um médico excelente que consegue ver um pouco mais, né, Natália, do que a gente às vezes não consegue com a endoscopia e com a coluna. A questão da cápsula, só acrescentando, né, porque eu até aprendi isso, né, que a gente vai tendo que, já que a gente tem que negociar tudo isso, a gente vai aprendendo algumas coisas. Ela não tem sido tão utilizada pelo custo e porque a cápsula que vem, ela não consegue ser lida nos aparelhos que tem aqui, então não consegue fazer o exame de forma adequada. Então, inviabiliza um pouco esse exame. Então, a enteroscopia, ela substitui e a cápsula está deixando de... São casos mais raros, provavelmente nesses casos de hemorragia, quase não se usa mais para tumor, para indicar uma localização para você tentar fazer uma biópsia, até por outras formas com outras técnicas, né? Então, mas enfim, eu estava querendo dizer todas as tecnologias que a gente tem disponíveis e a cintilografia de medicina nuclear lá, nós temos, enfim, a tomografia, nós temos profissionais com capacitação em alto nível. Eu acho que isso é importantíssimo a gente falar. O nível da nossa sessão é alto, já que nós temos pessoas com formação para isso, para definir muito bem, às vezes, coisas difíceis da gente chegar. A Natália é muito habilidosa nas suas abordagens de intervenção. Então, eu queria, enfim, parabenizar a todos pela qualidade técnica que nós temos lá no hospital. Só falar uma coisa. A Natália quer falar. Isso eu acho muito importante a gente perceber primeiro o hospital que a gente trabalha, que é um hospital completamente diferenciado, a gente consegue fazer isso, olha a quantidade de coisas que a gente está citando, que a gente consegue fazer, quantidade de profissionais, especialistas que tem que estar envolvido, não é fácil, hemorragia digestiva é um negócio super difícil, e algumas vezes, por exemplo, eu recebo pedido, assim, angiografia de abdominal para pesquisa de hemorragia digestiva, de paciente que está em outro hospital, isso é impossível de fazer. Então, assim, eu sempre tento argumentar, eu mando de volta falando, olha, é melhor fazer uma angiotomografia, e assim, a gente tem que, às vezes, trabalhar com o que tem, né? Então, nos hospitais onde esses pacientes estão, às vezes é melhor lidar com o que eles têm e tentar resolver por ali, porque, graças a Deus, a maioria para mesmo, inclusive os nossos, espontaneamente,
Mas, assim, tem lugares onde eles passam muito aperto, realmente, para poder. Então, eles ficam desesperados, querendo que a gente faça alguma coisa, em geografia, leva o doente daqui, pelo amor de Deus, resolve o problema. Mas, realmente, é muito difícil, e tendo tudo isso, a gente aumenta muito a chance, mas, mesmo assim, muitas vezes a gente tem dificuldade de conseguir tratar o paciente. Então, assim, às vezes é orientar também, sabe? Essa questão da tomografia eu acho muito importante, é uma coisa que eu bato muito nessa tecla, puxar a sardinha do Armando, né? A radiologia, ela realmente é soberana em muitos casos, nesse, sim, acho muito importante você ter um estudo bem feito, e não adianta fazer um estudo com contraste de qualquer jeito que você não vai conseguir achar. Mas eu acho, isso é uma coisa que eu acho muito importante, às vezes orientar quem não tem tudo isso também, o que fazer com o que tem, sabe? Olha, o Carpenter escreveu aqui no chat, então ele pediu desculpas que o microfone não funcionou, ele comentou só que o caso seria de uma enteroscopia com pericia para diagnóstico de úlcera duodenal em paciente com bypass de gastroplastia. Conseguiu acender via anastomose entero ou duodeno, local de úlcera, como também o tratamento. É isso, Carpenter? Provavelmente. Tá. Se eu não me engano, o diagnóstico da úlcera duodenal foi feito na ressonância, se fosse paciente. Né? É um paciente de um cirurgião específico, mas a ressonância viu a úlcera, porque e ele suspeitou disso, e eu não sei como isso seria resolvido, que é um caso interessante, porque quando o paciente faz uma gastroentero, né, um Y de Roux lá embaixo, um Y de Roux, o paciente perde acesso à endoscopia. Tá? O paciente fez uma úlcera do coto, excluso do duodeno, é um diagnóstico dificílimo, porque a endoscopia normalmente não consegue chegar mais quando o paciente fez uma gastroplastia com gastroenteroanastomose e Y de Roux lá embaixo. Então, perde acesso. Eu não sei se o PLC conseguiu, com enteroscópio, chegar até lá em cima. Foi esse caso, né? Bom, enquanto Carpenter escreve, olha, Armando, Mônica... esse caso aí de reconstrução de trânsito é uma das formas que, às vezes, a endoscopia fica realmente limitada e aonde a gente entra com a angiografia antes. Na maioria das vezes não, a endoscopia sempre entra antes da angiografia, mas nesse caso de reconstrução, realmente eles têm muita dificuldade, então acaba sendo mais fácil a gente fazer a angiotomografia, tentar identificar, e dependendo do que foi a cirurgia, do que é o problema, a gente consegue até ter uma pista do que está acontecendo. Então, o Carpenter escreveu aqui que não é esse caso. Que o que ele citou foi lá no hospital, mas já tem alguns anos. A Mônica Amorim lembrou que a sessão é sempre gravada, então todas as sessões ficam disponíveis para serem assistidas lá no site do Instituto Unimed Rio. Ciro Antônio está falando aqui que é a nossa residência de radiologia mostrando qualidades. Acho que é isso. Agora eu vou convidar a Denise para finalizar a sessão, né? Que chegou o momento da nossa vice-presidente falar. Tá, bom, Denise? Obrigada, Armando. Não vou mais dar tantos parabéns, né? Mas realmente foi uma sessão excelente. Clariana, parabéns. Natália, Armando. E eu gostaria de fazer 2 pedidos, porque eu acho interessante que a gente discuta aqui. Nós estamos discutindo vários métodos diagnósticos e terapêuticos de excelência. Eu gostaria que o pessoal da emergência, Viviane, Vanessa, que eu sei que vocês têm protocolos, tudo isso, mas que preparasse algo para uma reunião do manejo clínico do paciente com hemorragia digestiva, tá? Para todo mundo aprender. Eu acho isso fundamental,
para a gente começar a ter rotinas mais práticas. Então, quando a gente faz essas sessões e discute os casos, eu sei que tudo isso funciona no hospital, mas quando a gente coloca assim, colegas de várias disciplinas, eu acho que o aprendizado ele é maior para todo mundo. Então, Vanessa, não sei se a Viviane está aí, o Carter está aí, vamos preparar para os nossos residentes, para todo mundo, para a gente relembrar, né? A gente que é mais velho, relembrar como a gente conduz um paciente com hemorragia digestiva. Outros casos, com a Covid, a gente tem visto bastante paciente com trombose. Então, também outro assunto que eu queria que vocês trouxessem, esses casos de AVC trombótico que nós tivemos nessas últimas semanas. Nós tivemos 3 casos, 2 vieram para aqui, para o HU, um foi para São Bernardo, pacientes de idades variadas, sem história de Covid. Até pedi, Eduardo, para a gente botar no protocolo desses pacientes com doença trombótica, porque foi assim, foi 3 dias seguidos, foram 3 dias seguidos. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que observar também. E para a Natália podia preparar para a gente assim, em que a radiologia intervencionista pode auxiliar a gente, não só nesses casos de radiologia intervencionista. Aqui nessa estrutura aqui, a gente o PRC poderia estar participando também para acrescentar. Então, se a gente conseguir trazer mais colegas para aumentar a nossa, melhorar mais ainda, né, essas nossas reuniões, eu acho isso bastante interessante. Tá? Por exemplo, você vai trazer um caso agora que vai tratar uma obstrução biliar, né, por massa também, não é? De metástase. Eu sei porque eu levo os pacientes para baixo para cima, mas outro caso interessante. Por que é tratado por radiointervenção e não por endoscopia esse caso? E o dessa paciente que internou lá? Isso. Essas coisas que a gente precisa... Já está no HU? Foi para HU, né? Já fiz hoje. Fiz hoje dela. Normalmente, só assim, eu acho que isso daí vale uma aula, acho que vale o PRC vir junto também. Assim, eu, graças a Deus, tenho uma excelente relação com o PRC. Por isso que eu estou falando. A gente troca figurinha ali de uma sala com a outra, discute caso, ele já não... Às vezes ele tenta, não consegue, já me manda mensagem, e eu a mesma coisa com ele, graças a Deus a gente funciona super bem. Normalmente, quando a lesão ela é alta, próxima da bifurcação do hepático direito-esquerdo, a endoscopia tem dificuldade de chegar. E aí, por cima, você consegue, porque você vai ter que drenar a via biliar segmentada. Você vem pela direita e pela esquerda para poder refazer a bifurcação. Por isso que é bilateral. Exatamente, por isso que é bilateral. E nas vezes que ela não é alta, que ela é baixa, mas que a endoscopia não consegue entrar, muitas vezes é porque você tem uma massa que está distorcendo o duodeno, ou às vezes ele não consegue nem ver a papila, que é uma lesão ali duodenal, e ele tem dificuldade de acessar. Outras vezes, porque assim, para você conseguir vencer uma estrutura que está ali obstruindo, você tem que ter o que a gente chama de torque, você tem que ter a força e o direcionamento do fio que você está fazendo aquela força, né, para poder vencer. E a endoscopia, ela está muito longe de onde ela faz essa força e com muitas curvas. Então, muitas vezes, eles até acessam o colédoco, mas não conseguem vencer a obstrução. E eu, quando eu venho totalmente favorável, venho com um trajeto mais baixo, eu faço uma força muito mais assertiva ali. Agora, por que não é sempre por radiointervenção e a gente prefere a endoscopia? Porque a endoscopia ela é menos invasiva, o risco dela é menor, eu sempre tenho que fazer um acesso percutâneo, transfixando o parênquima hepático, podendo pegar sangramento de porta. Inclusive, eu tinha até imagens, essas eram legais, mas ia ficar muita coisa. Eu tenho, por exemplo, de fístula de vaso sanguíneo com via biliar, fazendo hemobilia como causa de sangramento digestivo. Então, assim, tem muitas complicações. Paciente com ascite, por exemplo, que eu não consigo tamponar ali o local que eu fiz o acesso. Então, assim, normalmente, o orifício natural, que é pela boca, pela endoscopia, é sempre o preferido.
Outra causa também contém reconstrução, às vezes faz anastomose de bile digestiva pós ressecção de cabeça de pâncreas por tumor ou por outras causas, a endoscopia não consegue chegar lá. Então, aí já inicialmente da radiointervenção. Então, é mais ou menos isso. Então, assim, é vasto. É interessante, né? Se vocês acharem... Claro que fica aí por conta de vocês, mas eu acho interessante a gente trazer esses tópicos aí para discutir. No mais, excelente. Fala, Vanessa. A gente tem uma dinâmica que os rotinas que tem cada especialidade da emergência fazem o protocolo. Eu visei praticamente todos com a Vivi, a gente passa para os PAs também. Inclusive, nessa revisão de hemorragia digestiva, se eu não me engano, a gente percebeu que os PAs não tinham terlipressina, e foi uma coisa que eu falei com a Denise Altomar, a gente incluiu. Perfeito. Então, assim, para os novos acadêmicos, fica no TASI, nos protocolos assistenciais, tem todos os protocolos revisados, e quando está vencendo a área da qualidade, demanda para mim ou para a Vivi, para poder atualizar. Então, estão todos descritos lá, depois posso até passar para você também, Denise. Todos POP, e aí assistencial. De hemorragia digestiva, se eu não me engano, a gente revisou no ano passado. Perfeito. Bom, já tem uma sugestão aí para o pessoal da emergência, né? Tratamento clínico ou cirúrgico para apendicite aguda. Saiu ontem no New England. Eu vi. Um ensaio clínico grande sobre isso. Eu vi, Eduardo. Isso aí. Cirurgião vai dizer que é tudo cirurgia. Eu acho que é mão na barriga. A mão na barriga é que vai decidir. Eu gostaria de fazer um comentário. Fala. Está vendo também a importância da multidisciplinaridade, né? Eu acho que hoje em dia acho que é importante os acadêmicos saberem disso. A medicina não se faz sozinho mais, né? Eu acho que tem a importância da emergência, da radiologia, da terapia intensiva, da radiologia intervencionista, né? Do especialista trabalhando junto. Para se tratar bem o paciente, tem que tratar multidisciplinar, né? A medicina não se faz mais sozinho, só se faz em grupo, né? O grupo tem que estar acolhendo, conversando. Acho que isso é muito importante, tá? Então, queria deixar as duas palavras para a Denise de novo. Com certeza, a gente aprende melhor em conjunto, né? Existem os autodidatas, mas a gente aprende melhor e até, acredito, de uma forma mais fácil em conjunto, né? A gente pode vencer bastante em conjunto. Certo? Então, parabéns a todos. Excelente. Eu vou aguardar aí essas solicitações aí. Certo? Edu, pode finalizar também, né? Você aí do Instituto. Não, eu quero agradecer a presença e a participação de todos e a todos que apresentaram. Foi muito bom. Eu estou sempre aprendendo mais também. Um pouquinho. Eu sempre. Então, gente, boa noite. Foi um prazer, até a próxima. Quando é a próxima? É quinta que vem ou 15 dias? 15 dias. Quinta que vem, se eu não me engano, quinta que vem tem uma sessão especial que é sobre anticoagulação no paciente internado. Vai ser às 8 horas. Perfeito. Tá. Só mandar o convite. Okay. Se eu que libero o convite, né? Já está rolando por aí. Tá. Boa noite, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Boa noite. Boa noite.